Em 1962, João Pedro Teixeira, líder da Liga Camponesa de Sapé, na Paraíba, é brutalmente assassinado por ordem de grandes latifundiários. E essa história vai inspirar Eduardo Coutinho, que em 1964 inicia a produção de um filme sobre esse homem, se utilizando de pessoas reais dessa história, incluindo Elizabeth Teixeira, esposa do homem assassinado. No entanto, após alguns dias de filmagem, o golpe militar é dado no Brasil e o filme precisa parar sua produção. Vários membros da equipe, inclusive, precisam fugir e todo o material é confiscado. 20 anos depois, Eduardo Coutinho, então, recupera alguns desses materiais e retorna ao lugar das gravações. Ele quer reencontrar aqueles que foram impactados pelo regime. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje nós vamos discutir sobre um grande clássico do cinema brasileiro, Cabra Marcado para Morrer. Lançado em 1984, esse é um dos filmes mais importantes da nossa história. Inclusive é reconhecido pela Associação de Críticos Brasileiros como o quarto melhor filme da nossa história. E é um projeto dirigido por Eduardo Coutinho, um dos grandes cineastas na nossa história, inclusive o meu diretor de cinema favorito. Ele é responsável também por Santo Forte, As Canções, Babilônia 2000, Peões, Edifício Master e Jogo de Cena. Grandíssimos clássicos. E acho importante a gente iniciar essa crítica aqui desconstruindo um mito. Muita gente, por certa ignorância, acaba perpetuando o discurso de que a ditadura militar no Brasil afetou única e exclusivamente uma pequena elite cultural, política e até econômica do Brasil. No entanto, esse discurso acaba por apagar muitas pessoas que lutaram contra o regime, muitas pessoas e vidas que foram arruinadas por ele e, principalmente, um freio em várias pautas sociais. O Brasil retrocedeu muito nesse período. E por mais que exista um milagre econômico, a gente viu a concentração de renda, a desigualdade aumentar exponencialmente. E olha que eu ainda nem comecei a falar da luta no campo, que acaba sendo o principal enfoque de Cabra Marcado para Morrer. Um filme que vai se debruçar sobre pessoas comuns que tiveram suas vidas destroçadas. É um filme forte, mas é um filme muito importante de ser visto, de ser debatido no ambiente acadêmico, nas escolas. E agora, com o holofote que o cinema brasileiro ganhou, com o Oscar, com Ainda Estou Aqui, acho que ele precisa ser resgatado. E canais de cinema que verdadeiramente gostam dessa arte precisam voltar a discuti-lo. E é o que eu estou fazendo aqui. Quero que vocês assistam Cabra Marcado para Morrer, que está completo aqui no YouTube. E pra gente se aprofundar no tema, vamos voltar rapidamente na sinopse que abriu esse vídeo aqui. Toda essa história de O Cabra Marcado para Morrer começa com João Pedro Teixeira, um homem que lutou fortemente pela reforma agrária, por uma distribuição mais justa das terras, que estavam e ainda estão aqui no Brasil concentradas nas mãos de poucas pessoas, de pessoas muito poderosas, os chamados latifundiários. E João Pedro Teixeira foi assassinado a mando desses poderosos, deixando assim a comunidade e sua família extremamente fragilizada. Principalmente Elizabeth Teixeira, sua esposa, que à época tinha 8 filhos. E precisou lidar com esse turbilhão. A morte do marido, o vácuo de poder, os latifundiários ganhando força e reprimindo cada vez mais o povo local. Não à toa, Elizabeth virou
uma liderança. E aí, tempos depois, em 64, quando Coutinho vai até lá para gravar o filme, ela é uma das figuras mais importantes daquela região. Inclusive, é muito marcado dentro do filme, em vários momentos a gente vê pessoas comentando isso. Ela é muito boa na fala, no discurso. É uma liderança política grandiosa, que tá ali com o povo, vivendo as mazelas, as dores, sabendo cada necessidade. E aí se inicia toda a gravação do filme, ela participa, pessoas não diretamente envolvidas com o caso também participam, por questões que o filme tem ali com a polícia na época, a produção é atrasada também por conta disso, mas toda essa conturbação, todos esses problemas se intensificam em 64. Já com alguns dias de filmagem, já com bastante material, mais de 1 hora inclusive, vem os militares. Afinal, o Brasil sofreu um golpe. E esses militares, na tentativa de destruir qualquer liderança mais radical, persegue Elizabeth Teixeira e encerra a produção do filme. Eles, inclusive, confiscam todo o material. Um ou outro foi escondido pela produção, mas, no geral, tudo foi confiscado. E arrebentou as malas da gente, as maletas todinhas, as malas da minha irmã. Ele levou o motor, levou o caminhão no motor, levou as lâmpadas todinhas do filme, levou as marcas que estavam no terreiro, aquele material todo levou. E vários dos membros da equipe, vários atores que estavam ali no filme tiveram que fugir, se espalhar pelo Brasil. Inclusive, como eu já disse, a Elizabeth, que teve que deixar os filhos. Alguns foram dados, outros foram criados pelos avós, outros foram criados por outros familiares, pessoas da comunidade, e ela acabou se vendo distanciada, isolada, num novo povoado com pessoas que ela não conhecia. Inclusive ela teve que mudar de nome para não ser reconhecida. Ela começou do zero. E nesse período, o próprio Coutinho precisou retornar ao Rio de Janeiro, se afastou dessa produção, mas sempre se manteve atento àquilo que estava acontecendo no Nordeste do país, com aqueles personagens que, de certa forma, ele criou um laço, ele criou um vínculo. E aí, passa ano e tudo mais, acontece uma série de movimentos no Brasil, a ditadura se vê enfraquecida, começa a recuar e a gente vê a reabertura. E aí Coutinho consegue recuperar alguns dos materiais, não tudo, teve coisa que se perdeu, e com esse material recuperado, agora revelado, ele volta à Paraíba, ele volta a encontrar aqueles personagens. Inclusive é lindo ele exibindo o filme para aquelas pessoas que há 20 anos atrás haviam atuado nele. É um momento, inclusive, para mim, muito emocionante dentro do filme, essa potência do registro da imagem, a potência do cinema. Mas, para além disso, ele começa a perceber como a ditadura devastou aquelas vidas de uma forma ainda mais intensa do que ele percebia vendo de longe, vendo de um ponto de vista do Sudeste, né? A gente vê que várias lideranças foram assassinadas, várias lideranças foram presas, pessoas inclusive que não tinham nada a ver foram presas. A produção do filme que estava rolando ali em 64 foi vendida para a mídia como outra coisa. Neste casebre estava instalado um poderoso gerador destinado a fazer funcionar custosa máquina de projeção cinematográfica. O filme, entre os inúmeros encontrados, que estava sendo levado na semana do golpe, era Marcados para Morrer. A película ensinava como os camponeses deviam agir de sangue frio, sem remorso ou sentimento de culpa, quando fosse preciso dizimar, pelo fuzilamento, decapitação ou outras formas de eliminação, os reacionários presos em campanha ou levados à Galileia, ao interior do estado. Tem um momento que a gente vê uma matéria de jornal que diz que aquele filme era para ensinar os camponeses a se revoltarem, a matarem. Cara, uma loucura. Fora os militares que prenderam pessoas comuns, perguntando, acusando de envolvimento com comunistas, com cubanos. E eles... a gente não tem envolvimento com essas pessoas. A gente não tem nada aqui.
Em um momento, um cara diz que foi acusado de esconder mais de 20 mil armas naquela região. 20 mil armas. E ele diz ter respondido para o militar: eu não tenho arma nenhuma, a gente aqui tem fome. E Julião disse que tinha 20 mil armas para vocês fazerem revolução aqui. Tá vendo? E os comunistas estavam aqui fazendo filme aqui para fazer revolução aqui, não? É para você mostrar. Tá ele aí foi endurecendo, né? Aí foi criando raiva, né? Ele disse: coronel, aqui não tem nada de comunista aqui, nem cubano, nem nada. Tem um povo morrendo de fome. Doente, sofredor, como eu mesmo tô doente. E é muito triste ainda perceber que em 2025 tem gente que acredita nesse discurso, nesse fantasma do comunismo que assombrou o Brasil, para alguns ainda assombra o Brasil, toda essa coisa conspiratória completamente doida, equivocada. Esse livro é dos cubanos, rapaz. Eu disse: não, senhor, esse livro é meu. É, vocês, ele culpando vocês. Achando que a gente era Sim, cubano. pensava que vocês eram os cubanos barbudos que estavam fazendo uma filmagem. Você vai contar, você vai mostrar onde tá as armas aqui e onde tá os cubanos. Que aqueles cubanos queriam fazer revolução aqui. Eu digo: aqui não, senhor. Nada de revolução eles não falavam aqui. Pessoas que, vendo sua condição miserável e cada vez mais precárias, querendo se organizar, foi criminalizado. Isso quando a gente está falando do campo, das ligas camponesas, mas a gente também pode falar dos movimentos sindicais. Cara, a repressão que eles tiveram, o quanto que eles tiveram que aguentar, foi muito pesado também. E aí você vê a galera repercutindo esse discurso de que a ditadura no Brasil só afetou ex-deputado que foi cassado, só Gilberto Gil, Caetano Veloso. Cara, isso é uma baboseira. É você ver, por exemplo, como durante o período da ditadura as favelas no Rio cresceram. Melhor, no Rio não, no Brasil todo. O processo de concentração de terra se intensificou muito durante a ditadura. A questão indígena, cara. O que os militares fizeram, por exemplo, com a Transamazônica foi um crime. E até hoje ninguém é responsabilizado, são outros 500, é uma discussão aí que precisa ser revivida e eu ainda estou aqui até que de certa forma consegue fazer isso. E já que eu citei Eu Ainda Estou Aqui, um filme muito centrado na figura da Eunice Paiva, uma mulher que resistiu à ditadura, acho muito válido novamente aqui exaltar a Elizabeth Teixeira, tá? Uma mulher que tinha muito menos visibilidade e poder do que Eunice e que também foi muito forte, enfrentou esse sistema, precisou fugir, abandonar os filhos. E, gente, Elizabeth Teixeira tá viva até hoje. Com mais de 100 anos de idade, ela permanece viva, lúcida. Cara, é muito bom saber disso. É muito revigorante, de certa forma, saber disso. Elizabeth Teixeira ainda está aqui. A luta que não pode parar. Enquanto se diz que tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta? O melhor que de vida. Lutar. Mas quem tem condições, né, Sônia? Quem tiver sua boa vida, que fique aí, né? Eu, como venho sofrendo, eu tenho que lutar até hoje. Tenho que dizer, é preciso mudar o regime, é preciso um pouco. Enquanto tiver esse regime e essa democracia, e é uma voz, é uma mulher, é uma liderança que precisa ser mais exaltada, que precisa ser mais lembrada, estar nos livros de história, que, como eu já até pincelei rapidamente ao longo do vídeo, estão muito concentrados nessa questão de Brasília, Rio, São Paulo. Decretou-se o AI-5. Beleza, mas quais foram os desdobramentos na vida material desse AI-5? Se concentrou renda, mas quais as consequências dessa concentração de renda? O aumento da violência, o aumento do processo de favelização das grandes capitais. Cadê essa discussão nas escolas? Eu particularmente não vi e continuo não vendo. E entra nisso até o meu papel enquanto criador de conteúdo sobre cinema, falar sobre esse filme, debater esse filme, repercutir esse filme, espalhar esse filme. É um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. E pra gente já ir até pros finalmentes do vídeo, acho muito válido também falar sobre o olhar do Coutinho, que é muito sensível, é muito íntimo, é muito próximo, mas ainda assim ele consegue chocar com certa crueza, com certa visceralidade.
O Coutinho é um cineasta que dá voz para pessoas que jamais teriam a oportunidade de falar. Ele faz isso aqui com Elizabeth Teixeira, com as lideranças da Liga Camponesa, mas para além disso, em toda a sua carreira, no Difícil Master, no Jogo de Cena, no Canções, no Babilônia 2000, ele dá o holofote àquele que é marginalizado, àquele vulnerável. E é muito interessante, é muito perceptível o vínculo que ele cria com aquelas pessoas. Eu até usei a palavra intimidade, eu acho que talvez essa seja a melhor possível. O Coutinho é um exemplo de cineasta sensível e íntimo. Quando a gente pensa em jornalismo, quando a gente pensa em documentário, pelo menos no senso comum, vem à nossa cabeça aquela narração em off, um tanto quanto apática, e as imagens reproduzidas na tela de forma estéril. O Coutinho não. Ele se coloca dentro daquela situação. Ele é um personagem de troca, e não só de fazer perguntas e simplesmente deixar a pessoa se virar. Ele complementa, ele pergunta uma coisa que puxa outra coisa, que leva para outra coisa, ele conta algo dele, ele conta algo que ele ouviu em outra entrevista que pode complementar essa. É uma figura muito viva e que desperta em seus entrevistados simpatia. Mas para além dos entrevistados, ele também desperta isso no público. Eu, por exemplo, descobri o cinema do Coutinho em 2020. Maratonei quase todos os seus filmes assim em questão de um mês. E me vi, cara, muito próximo dele. Me pareceu um avô, um tio, um parente mesmo. São conversas, são trocas muito verdadeiras. Em Cabra Marcado para Morrer, por mais que ele tente, de certa forma, tirar o seu corpo um pouco do filme, não é uma das suas obras onde ele está mais presente, ainda assim ele é muito perceptível, ele é uma figura muito marcante, mas ele também tem esse cuidado de não roubar o brilho de ninguém, de não roubar a cena de ninguém, ele equilibra tudo. Cara, Coutinho é gênio e Cabra Marcado para Morrer é uma das obras-primas do nosso cinema. E eu encerro essa crítica fazendo um apelo novamente. Assista a esse filme. Eu garanto que você vai gostar e ele está completo aqui no YouTube. Aproveita, deixa um like aqui no vídeo para que mais pessoas conheçam esse clássico. Compartilhem com seus amigos nos seus grupos de cinema, no Twitter, no Instagram, no Facebook, onde você quiser. E se inscrevam no canal para mais conteúdos sobre o cinema nacional. Estou falando de várias obras desconhecidas do nosso cinema e também grandes clássicos. Já falei do Homem do Sputnik, vou falar do caso dos Irmãos Naves, tô falando de Cabra Marcado para Morrer e vem muito mais por aí. Viva o cinema nacional, um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!